híbrido, 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 híbrido! Híbrido. Recentemente tivemos muitas confusões e todas elas foram relatadas da última vez que eu me encontrei com vocês. Alguém fez essa marca aqui, por isso eu fiz um estudo. Suspeita de híbrido. Tá, mas afinal de contas, o que é um híbrido? Eu vou explicar pra vocês agora. Um cachorrinho super bonitinho, passa inocência, paz. Mas qual a chance dele ser um híbrido? Um híbrido é nada mais nada menos que um cachorro com um DNA mutante. Uma mistura completamente estranha com uma criatura bizarra, podendo voluntariamente querer se transformar ou não, dando assim vida a um híbrido sinistro, uma criatura sedenta de sangue. O que explica bastante os últimos acontecimentos. E assim nasce o chupa-cabra. E aonde é que eu quero chegar com todas essas minhas descobertas? Eu fiquei tão assustado e preocupado quando eu vi essa cena porque isso tá mais perto do que eu poderia imaginar e do que eu queria que estivesse. O híbrido está na minha casa, se alimentando na minha presença e causando muitos estragos sem que eu perceba. Por isso, talvez a Melissa seja, segundo as minhas últimas investigações, um híbrido em potencial. É bem provável que a Melissa esteja fazendo todos esses estragos e eu vou mostrar o porquê eu cheguei nessa conclusão. Aproximadamente 3 dias atrás, a Safira estava super agitada me chamando. E assim que eu saí de casa, eu me deparei com essa cena que eu já espalhei por todo o meu canal do YouTube. Essa foi a cena que me grilou e me levou à investigação. Mas espera aí que não é só isso. Eu fui atrás da Safira pra saber o que é que ela queria me mostrar e ela foi correndo na frente. Eu também decidi correr junto. E quando eu cheguei lá, ela ficava cheirando as beiradas do mato, como se alguma coisa tivesse passado por lá. E pra completar, eu vi esse rastro gigantesco. E só pra contestar, não é o primeiro rastro que eu vejo. Eu vou mostrar pra vocês outro maior ainda agora, antes da gente continuar a nossa conclusão. Vejam só o tamanho dessa pegada. Muito maior que a pegada da Safira, e a Safira é a maior cachorra aqui de casa. A Melissa normalmente não teria uma pegada desse tamanho, a não ser que esteja acontecendo o que eu tô falando pra vocês. Continuando a minha explicação. Daí a Safira decidiu me chamar pra voltar pra trás. Ela não queria que eu fosse pra aquele lado mais e eu, sem entender nada, segui ela. Eu tava olhando pra baixo feito louco, procurando alguma pista e não encontrava absolutamente nada. A Safira não parava um minuto de olhar pra mim e eu totalmente perdido naquela situação. Até que ela parou nesse local. E eu, mais uma vez, sem entender a referência ou sem entender o que é que ela queria me falar naquele momento. Daí eu decidi voltar pra trás pro mesmo lugar pra dar uma investigada a mais e ela me impediu, ela me parou, ela não permitiu que eu fosse. Até que finalmente eu comecei a cair a ficha. Passei pelo local do acontecimento bizarro e decidi seguir esse caminho do corredor. Porque eu acho que no final das contas ela queria me mostrar um caminho que eu não deveria seguir. Até que eu definitivamente caísse na real e começasse a seguir o caminho certo. De início eu não tava entendendo o que isso poderia ter a ver com a situação toda que tava acontecendo. Mas eu só decidi seguir. Até que ela começou a olhar pro lado. O que obviamente me despertou uma curiosidade muito estranha. O que me fez imaginar que eu finalmente obteria as respostas que eu estava procurando. A única coisa que eu não imaginava era que ela ia me levar até a Melissa. Nesse momento eu não sabia mais o que pensar. A única coisa que eu tinha certeza absoluta é que um DNA mutante mais uma criatura bizarra. Tudo a partir desse momento começou a fazer sentido. Talvez a minha cachorra fofinha não seja assim tão fofinha. Talvez ela seja... Eu realmente não queria ter que falar isso, eu não queria ter que falar isso, eu não queria ter que falar isso, eu não queria ter que falar isso. Um híbrido sinistro. E se a gente tá certo ou não quanto aos últimos acontecimentos, a gente só vai conseguir saber nas próximas investigações. Aguardo todos vocês e espero que vocês estejam todos comigo nessa, porque eu tenho certeza que ela é um híbrido, 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 híbrido.